A nossa devoção de hoje está baseada em Gálatas capítulo 1, versículo 4. A servidão do pecado. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A força e o poder do pecado são extremamente amplificados por estas palavras. Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Nós pouco nos importamos com o pecado. Nós menosprezamos como sendo banal e coisa de nada. Mesmo que nos sobrevenha o remorso da consciência, achamos que o pecado não é tão grave assim. Pensamos que nós podemos removê-lo através de qualquer ou pequena obra ou qualquer mérito nosso. Mas devemos parar e refletir e considerar a grandeza e a imensidão do resgate que o pecado exige. Então, o pecado se tornará evidente que a força e o poder dele são tão grandes que nenhuma força ou poder humana podia ou pode destruí-lo. Mas isso nos leva a reconhecer a necessidade que o Filho de Deus fosse entregue contra o pecado. O pecado levou que Jesus fosse entregue à morte. Aquele que considerar isso com cuidado, aquele que perceber isso, o quanto o pecado ele é grave e ele exigiu a morte do Filho de Deus, ele vai compreender que o termo pecado, ele encerra a ira de Deus e todo o reino de Satanás, e que o pecado não é coisa banal, se nós olharmos para Cristo, para a necessidade do Filho de Deus. Esse texto então conclui, portanto, com a afirmação de que todos os seres humanos são cativos e escravos do pecado, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 7, versículo 14. Os seres humanos são vendidos à escravidão do pecado. E que o pecado ele é tirano, ele é muito cruel. O pecado ele é poderoso sobre todas as pessoas em todo o mundo e em todas as épocas, em todas as gerações. E o pecado não pode ser vencido, ele não pode ser expelido, exterminado por nenhum poder das criaturas, seja ele angélico ou humano, mas somente pelo poder infinito e superior de Jesus Cristo que o pecado é derrotado, ele é vencido. Por isso que Jesus foi entregue na cruz para destruir o poder do pecado. Com estas palavras, para nos desarraigar, Paulo ele expõe o argumento dessa epístola que, evidentemente, a graça e Cristo são necessários e que nenhuma criatura, humana nem angélica, pode livrar a pessoa deste século mau, pois são apenas as obras divinas e que nos dá poder de destruir aquele que tem poder sobre nós, que é o pecado. E maior que o pecado é o poder de Jesus e a sua graça, a qual nos livra da tirania, da condenação eterna. Que maravilha, que gratidão, louvor e honra seja dado a Jesus Cristo. Amém.